Funcionamento da educação brasileira, e a gente vai falar sobre o perfil educacional brasileiro. Né? O artigo 205 da Constituição Federal de 88 diz que a educação é direito de todos, é dever do Estado e da família. O que a gente vive no cenário atual? A educação com alguns problemas. Então, mesmo sendo direito de todos, a gente vê que alguns níveis da educação ainda é restrito para poucos. A gente vê a questão da elite ainda no nível superior, a educação primária, a educação mais básica vai ser voltada para o povão. Né? E para que a gente tenha a noção do que é a educação hoje, é necessário fazer toda uma reconstituição histórica, né? De onde é que começou a educação no nosso país. Olha, dando sequência aqui ao que o nobre colega Fabiano expôs agora recente, vamos falar um pouco sobre a questão histórica da educação. Porque para que entendamos o perfil da educação atual, é importante que passemos por esse histórico. A educação no Brasil, ela começa basicamente com o início do governo geral. É importante lembrar que a coroa portuguesa, após o fracasso da colonização pelas capitanias hereditárias, resolve implementar, no ano de 1549, o governo geral. E na ocasião, o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza, ele traz consigo a Companhia de Jesus. Ele traz, juntamente com esse grupo, eu posso inclusive dizer que os dois grandes nomes da educação no Brasil, a princípio, foi o padre Manuel de Nóbrega e o padre Inácio de Loyola. Esses dois caras, de certa forma, iniciaram o processo na época de catequização dos índios, mas que foi, de certa forma, a primeira manifestação de qualquer tentativa educacional no Brasil. Isso, durante mais de 200 anos, esses jesuítas foram a grande referência do nosso processo educacional. Mas, no ano de 1759, um cidadão conhecido também como Marquês de Pombal, e com influências do iluminismo, ele resolve, de certa forma, acabar um pouco com essa questão da influência religiosa no Estado. De certa forma, ele institui inicialmente o que eu posso chamar de Estado laico, um Estado sem influência da religião, e também porque, pela carência de negros, os jesuítas eles proibiam a escravidão dos índios. Então, de certa forma, não era bom para os negócios da coroa manter os jesuítas na nação. O tempo passa, eu quero aqui fazer uma abordagem à questão da chegada da coroa no ano de 1808, quando Dom João VI, fugindo um pouco do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte na então França, ele traz consigo toda a família real, e esse ano ele acaba sendo importante porque após esse evento, as primeiras universidades brasileiras elas são criadas. O nosso tempo é resumido, então vamos logo falar um pouco da primeira Constituição que foi outorgada, a Constituição Imperial, e ela foi uma das primeiras que já garantia a questão da educação primária para todos. Nós vamos dar um tempo aqui, porque temos outros colegas que deverão falar de outros tópicos dentro desse desenvolvimento histórico. Dando continuidade aqui ao que o nosso amigo Júnior estava falando a respeito da educação brasileira, no ano de 1826 começa-se a ser pensado, estudado sobre o novo modelo de educação no Brasil, né? E levanta-se um questionamento e ideias são afirmadas que o novo modelo de educação deve ser construído na modalidade de 4 graus. Em dia 15 de outubro de 1827, é implantada a primeira lei da educação no Brasil, onde as escolas de primeiras letras deveriam alcançar todas as cidades, vilas e vilarejos. O primeiro grau, responsável pelas pedagogias, era voltado para todos, independente da classe social, da profissão. E o ensinamento
era voltado para a questão do letramento e da aritmética. O segundo grau era responsável, quem ficava na responsabilidade seriam os liceus, que teriam formação mais profissional, voltado principalmente para a agricultura, para a arte e o comércio, que era a principal fonte de renda lá da época. O terceiro grau, que era responsável, eram os ginásios, e era voltado mais para a questão das ciências. E finalizando, em quarto e último grau, que era responsável, eram as academias, que focavam mais nos estudos da matemática, da física, nas questões de relações humanas, e só isso mesmo. Nós iremos abordar agora sobre a primeira lei de diretrizes e bases da educação que foi promulgada no ano de 1961. Segundo Cecília Queiroz, em 2007, ela vai falar que essa foi a primeira lei que foi feita no Brasil e foi uma lei que se caracterizou onde não houve nenhuma preocupação nesse período com o ensino básico. Para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, houve intensos debates políticos no Congresso Nacional, onde essa lei só beneficiava a elite da educação naquele período. Então, com isso, essa lei ela foi justamente caracterizada por não ter essa preocupação com o ensino básico. Okay? Iremos abordar também agora a promulgação da segunda lei de diretrizes e bases que foi formulada ali no ano de 1971, onde foi na época do regime militar do então presidente, Médici. E essa lei ela se caracterizou justamente no artigo 16 dessa lei, onde ela caracterizava a questão da ordem e da disciplina na educação. Para você ter uma ideia como era a questão do regime militar daquela época. Segundo os historiadores da época, essa lei ela passou por uma adaptação para justamente servir aos interesses militares, aos interesses do regime militar daquela época, onde se pregava justamente a ordem e a disciplina na educação. E foi onde um período muito importante, porque esse período ele visou a questão de que a educação ela gerava um grande impacto na economia do país. A gente pode observar que nesse período de 1971, dentro desse regime militar, a educação ela tinha que realmente servir, na verdade, aos interesses políticos daquela época. Voltando aqui, só para dar uma ênfase específica do nosso contexto atual, é que recentemente o nosso ilustríssimo presidente Michel Temer, com os nossos ilustríssimos deputados, senadores, eles aprovaram um projeto de lei que limita os gastos públicos durante 20 anos, congela esses gastos públicos durante 20 anos. E eu fico só me questionando como estará o cenário daqui a 20 anos. Minha memória não é tão ruim. Eu me lembro que há 20 anos atrás eu cheguei a comprar um bujão de gás por 8,50. Hoje ele é 65. Então como é que vai estar o orçamento daqui a 20 anos? O próximo presidente da República, sem nenhum aparato eleitoral aqui, o grande desafio dele já vai ser acabar com essa lei, porque a nossa estrutura educacional depende de investimentos. E o que vai acontecer? Se eu tenho um limite, se eu tenho um teto de gastos, e por conta de questões inflacionárias e outras relações, esse teto ele é ultrapassado, o que vai acontecer com os investimentos da educação? Ela já é sucateada hoje, imaginemos como estará depois. Então é algo a se refletir, porque é o nosso cenário atual, é o que está acontecendo, sem contar com essa questão da reforma do currículo, onde algumas disciplinas correm o risco de não terem mais a obrigatoriedade do Estado de certa forma, oferecer aos alunos, e o que não dizer os futuros profissionais da educação, onde essa lei ela dá brechas, inclusive, para que pessoas com notável saber possam ministrar qualquer disciplina. É um descaso que está acontecendo, já que sempre vai falar do perfil da educação, é o momento que estamos vivendo também. Além das mudanças já citadas aqui na educação, para o século XXI, a educação ela assume uma nova perspectiva educacional, que aborda o desenvolvimento do aluno de forma integral, visando não só o seu desenvolvimento cognitivo, mas também as suas competências socioemocionais. O processo é trabalhar as habilidades emocionais do aluno, a fim de desenvolvê-lo para controlar suas emoções,
tomar decisões responsáveis e manter relações sociais positivas. Portanto, podemos compreender que as habilidades socioemocionais são habilidades que podem ser aprendidas, praticadas e ensinadas.